Olá, acadêmicos! Bem-vindos à nossa aula de Sistema de Alavancas e Princípios Biomecânicos. E uma coisa que eu queria frisar para vocês, destacar e deixar isso de forma bem clara para vocês, para que vocês se atenham a essa questão, diz respeito à capacidade de observação. Ao realizar aqui, desenvolver o curso de Educação Física, no caso vocês estudando, certamente vocês têm uma preocupação em serem bons profissionais. Então eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem ser bons profissionais, vocês devem desenvolver uma boa capacidade de observação. Isso não serve só para a educação física, mas para todas as áreas do conhecimento. Se você for um bom observador, você tem uma boa chance de ser um bom profissional. Se você não for um bom observador, você não será um bom profissional. Se eu começar a dizer alguns nomes para vocês, como Isaac Newton, Copérnico, Galileu Galilei, Aristóteles, Galeno, Leonardo da Vinci, o que será que eles tinham em comum? Eles eram gênios? Tinham QI acima da média? Alguns deles até foram reprovados na escola. Será que então era isso? Ou será que eles tinham uma grande capacidade de observação? E o que seria essa capacidade de observação? Não é só você olhar os fenômenos que acontecem, mas é tentar perguntar por que será que eles acontecem, como eles acontecem. E tentar imaginar de que forma você pode aplicar aqueles fenômenos ou aqueles conhecimentos em outras áreas, que não só aquela específica. Então, tem um outro sujeito aqui que certamente vocês já devem ter ouvido falar, Arquimedes. E o que aconteceu? Ele viveu aproximadamente 2.000 anos, um pouco mais de 2.000 anos, lá na Grécia, e certa vez ele saiu correndo pelado pela rua, gritando eureka, eureka, eureka. Então você imagine essa cena, você na rua e de repente um sujeito sai nu, correndo, gritando, descobri, descobri, descobri. Você vai achar que o cara é louco, né? Mas ele tinha descoberto uma coisa muito fascinante, que é a lei do empuxo, que hoje é utilizado na fabricação de barcos, navios. Por isso que um navio daquele tamanho e com aquele peso flutua. Então, são coisas que ele descobriu ao entrar numa banheira, e ao entrar numa banheira ele viu que a água saiu para fora da banheira. Certamente nós, sujeitos mais normais ou comuns, ficaríamos extremamente bravos porque a gente ia ter que limpar o banheiro, com aquela água toda que vazou. Como ele tinha uma capacidade de observação, ele ficou pensando por que será que aquela água vazou para fora da banheira? E quanto de água vazou para fora da banheira? E ele descobriu que a quantidade de água que vazou para fora da banheira era equivalente ao peso corporal dele. É o mesmo fenômeno que acontece com um navio quando entra na água. Ele desloca a mesma quantidade de água relativa ao seu peso. Outra coisa interessante desse sujeito chamado Arquimedes. Ele disse certa vez o seguinte: me dê uma alavanca, um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Certamente a ideia dele não era mover o mundo como um todo, mas que ele seria capaz de movimentar grandes objetos através de uma alavanca. Então eu quero contar uma experiência para vocês. Alguns anos atrás, certamente vocês lembram que houve uma grande chuva, um período de chuva aqui no estado do Paraná, e várias cidades, inclusive aqui onde eu moro, Irati, alagaram. E foi uma coisa interessante, eu estava vindo de Foz do Iguaçu para cá, uma viagem que levaria umas 6 horas, eu levei 12 horas de carro, porque havia várias barreiras. E numa determinada curva lá, numa descida, antes de chegar em Guarapuava, havia um bloco de pedra de mais ou menos 1,5 metro por 1,5 metro, um cubo gigantesco, deveria pesar algumas toneladas. O que a gente fez? Primeira coisa, pegou uma corda, amarrou, engatou numa caminhonete e tentou tirar aquela pedra do caminho. O que aconteceu? A corda arrebentou. Aí um sujeito encostou um caminhão e falou assim, não, vamos amarrar a corda no caminhão. Então veja a questão da capacidade de observação. Se a corda arrebentou com uma caminhonete, não adianta amarrar num caminhão que ela também vai arrebentar. Então seria perda de tempo. Aí eu lembrei da nossa disciplina de biomecânica e dos princípios que a gente estuda aqui. Perguntei para o cara, você não tem um cambão, que é uma barra de ferro comprida, para o cara do caminho? Ele falou, eu tenho. Por quê? Eu falei assim, não. E aí eu disse essa frase, dei uma alavanca e eu moverei essa pedra.
Ele, como assim você vai mover? Eu falei assim, traz aí que a gente vai dar um jeito. O sujeito trouxe aquela alavanca, aquela barra de metal de uns 2,5 metros de comprimento. Havia um ponto em que a gente pôde fixar ela no chão, e eu e mais um sujeito que estava ali junto, a gente foi simplesmente com uma alavanca tirando para fora aquela pedra. Em questão de 2 minutos a pedra estava fora da estrada. O que um caminhão ou uma caminhonete não conseguiu arrastar com uma corda, simplesmente 2 pessoas conseguiram tirar. Então, esse conhecimento que a gente desenvolve aqui na disciplina, como a gente já disse para vocês anteriormente, ele não serve só para aplicação lá na nossa aula de educação física. E quando a gente trabalha educação física na escola, a gente não está preocupado só com aquilo que a gente está ensinando ali de modalidades, de gestos motores, para aquilo que a gente faz ali na nossa aula de educação física. Esses conhecimentos a gente tem que ter noção de que eles vão servir para a vida das pessoas. Independente se elas vão ser praticantes de esportes ou de modalidades, vai servir para a vida do cotidiano delas. Basicamente, nós somos feitos de alavancas. Todos os movimentos corporais que a gente executa, eles vêm através do nosso sistema de alavancas. E no nosso caso, a gente vai ver nesse módulo aqui, que nós somos feitos de alavanca de 3ª classe. Isso não significa que a gente não é de primeira, não é nem de segunda, é de terceira, então é uma coisa ruim. Não. Primeira, segunda e 3ª classe têm propósitos diferentes. E aqui eu lanço uma pergunta para vocês, que mais para frente vocês serão capazes de responder. Será que nós fomos projetados mais para força ou mais para velocidade? Fica essa pergunta para vocês. Eu sempre faço essa pergunta aos alunos nos cursos presenciais e eles respondem errado. Então, eu acredito também que vocês possam estar pensando que a gente, em relação a sermos projetados para força ou para velocidade, talvez vocês tenham optado pela resposta errada. Isso é muito interessante, porque vai marcar a vida de vocês. Durante o desenvolvimento desse módulo, vocês vão descobrir se nós somos projetados mais para força ou mais para velocidade. Mas fica uma dica. Pensando nas modalidades que a gente trabalha na escola, as esportivas, por exemplo, será que elas exigem mais força ou mais velocidade? Aí a resposta já vai começar a ser elaborada. Além do sistema de alavancas, a gente vai ter algumas definições de cinemática, em que vocês vão estar estudando aí no capítulo que é disponível aí para esse módulo. São conceitos que vocês já viram na escola: distância, deslocamento, velocidade, aceleração, força, trabalho, energia, torque. São coisas que vocês já viram, mas certamente já esqueceram a maior parte delas porque não sabiam como vocês ou quando vocês iriam aplicar esses conceitos. É importantíssimo, então, que ao se aterem a esses conceitos durante os estudos de vocês prestem muita atenção e imediatamente tentem aplicá-los já no cotidiano ou pensando nas aulas de educação física que vocês vão dar futuramente, de que forma esse conceito vai estar utilizado, porque eles todos vão estar sendo utilizados na educação física. E se nós entendemos esses conceitos, nós vamos poder passar para as fases seguintes, em que a gente vai fazer as análises dos movimentos e compreender de forma mais profunda como esses movimentos acontecem e como nós podemos corrigi-los quando eles são feitos de forma errada, ou quais são as consequências desses movimentos quando são executados de forma equivocada. Ok? Bons estudos para vocês. E é isso.